Bem-vindo ao canal do JB, você que chegou até aqui. Como de costume, eu peço a você para dar um like, isso quer dizer, eu gostei do vídeo, vou curtir, se inscreva nesse vermelhinho aí e nós estamos conversando. Eu gostaria também de saber qual é a tua opinião, o que é que você gostou, o que você não gostou, o que é que você pode acrescentar a esse vídeo que nós postamos nesta oportunidade. Sobre as questões religiosas aqui no Brasil, está acontecendo algo que nunca foi registrado nas escolas de hermenêutica e na história do cristianismo, em qualquer época do movimento católico ou movimento evangélico. É claro que houve altos e baixos, mas como acontece nessa maneira de interpretar as escrituras sagradas e de comportamento frente à ética e o ethos religioso, não. Você que é cristão e você que não é cristão, eu peço que você se desarme desses pressupostos políticos e religiosos, tente pelo menos, para que nós possamos pensar, nós possamos refletir, nós possamos discutir a respeito de alguns pontos que eu preparei para esta oportunidade, ok? Então, a Igreja Evangélica Brasileira, através do pentecostalismo e alguns de seus líderes mais influentes que estão presentes na televisão, estão presentes também na internet, sempre estiveram ligados aos governos que passaram pelo Brasil. Daqueles mais responsáveis, pelo menos os que tentavam, aqueles mais irresponsáveis, aos mais tiranos. Daqueles que tentavam ser honestos, há pessoas no governo que inclusive estão presas, por roubo mesmo. Mas a igreja evangélica, o movimento evangélico, esses líderes estiveram lá, defendendo de qualquer argumentação que a sociedade colocasse. A igreja estava lá defendendo essas figuras. Em todos esses presidentes que já passaram, esses governantes que já passaram da nossa democracia. A igreja esteve presente. Em 31 de outubro de 2020, a Igreja Protestante Mundial ela completará 503 anos de reforma protestante que aconteceu no século XVI. E o que é que nós temos para comemorar? Retrocesso? Fala-se e interpreta-se o impensável, tantas vezes comentado aqui nesse canal. Na Reforma Protestante do século XVI, o movimento evangélico ele priorizava o retorno às Escrituras, quer dizer, a leitura das Escrituras Sagradas. E a reforma sempre reformando. Foi este o conselho de Martinho Lutero. Mas parece-me que ela volta à Era das Trevas na Idade Média Profunda. A proposta desse movimento foi a de levar e apresentar uma mensagem de paz, de ternura, de justiça, de amor e de transformação para qualquer um que quisesse aceitar essa mensagem. Mas ela foi esquecida, está sendo esquecida em algumas partes do país. Como é que eu posso negar esses princípios se eu sou cristão? Como é que eu posso me vender por uma falsa moralidade? Que não existe, inclusive. Ela é criada e imposta a alguns fiéis, mas não é cumprida por esses líderes. É um fardo pesado para eles, tá? E muito mais pesado para aqueles que os ouvem e tentam praticar essa moralidade que na verdade é falsa. Essa demonstração de legalismo e falsa moral está escrita, mas também filmada. E toda a sociedade pode ver o comportamento de alguns cristãos através de uma busca rápida na internet. Basta uma busca rápida que você vai ver tudo aquilo que eu estou falando agora. Como, por exemplo, um negacionismo histórico religioso dos pilares da reforma protestante que estão presentes desde o início do meu discurso, em vários vídeos. Eu tento demonstrar que parece-me que a igreja protestante ela esqueceu ou nunca ouviu falar desses pilares da reforma protestante, que na verdade são os pilares das escrituras sagradas. Eu vou dar exemplos. Como é que eu posso seguir um homem que deseja a morte de uma multidão, quando afirma que, num governo passado, ele deveria ter matado muito mais? Como é que eu posso subir num púlpito? Um púlpito é o local onde você prega a palavra, a mensagem, as escrituras sagradas, vai ler para as pessoas que estão ouvindo. Como é que eu posso subir nesse lugar, que é tratado por alguns, como sagrado, e fazer uma arma com as mãos? Como eu posso fazer isso? Demonstrando, na verdade, o meu apreço pela violência, se eu estou fazendo isso. Eu segui um homem que disse que iria exterminar um determinado grupo porque ele discordava de pensamentos e comportamentos. Ora,
como se Jesus não tivesse vivido com pessoas assim e não tivesse ensinado como é que nós deveríamos nos comportar. Como é que eu posso seguir um homem que nega a ciência médica, que prejudica a saúde de milhares de pessoas? Isso está claro no início daquilo que estamos vivendo. Ele negou a necessidade do uso de máscaras, prescreveu medicamentos sem comprovação científica, ele mesmo não tomou quando ficou doente. Afirmou que não havia doença e sim apenas uma gripe. Falou sobre as práticas de sexo com animais, falou sobre o que costumava fazer num apartamento quando morava em Brasília. Tudo isso está comprovado através de vídeo, onde ele mesmo falou, e sem cortes, viu gente? Os líderes religiosos mais influentes do país, aqueles que estão na internet, são blogueiros, eles negam a história, negam as descobertas da ciência, são preconceituosos, não demonstram amor pelo próximo. E me parece, graças a Deus, só parece que toda a igreja foi anestesiada e parte dela negou os ensinamentos das Escrituras, quando aceitou esse comportamento insano por causa de uma falsa moralidade desse mesmo líder. Quando reproduz uma fase de guerra, mais especificamente da Segunda Guerra Mundial, do exército mais tirano do mundo, na Alemanha de Hitler. A Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos. Nós já explicamos aqui sobre os movimentos dentro do movimento evangélico. Quando eu falo de movimento religioso, o senso comum pode chamar de religião. Mas tudo bem, vamos lá. Dentro do movimento pentecostal, que se fala muito no país, existem mais duas categorias de crenças que determinam como um fiel deve se comportar, crer dentro e fora dos templos. E isso categoriza muito bem a sua postura religiosa, principalmente e também social. Isso não quer dizer que os reformados estão fora desse meu discurso e dessa postura. Mas estamos falando dos pentecostais. Existem então, vamos lá, os pentecostais históricos, os neopentecostais, que muita gente confunde pela terceira categoria que eu chamo de pós-pentecostais. Enquanto os neopentecostais, mesmo com essa teologia da saúde e da prosperidade, em sua prática pedagógica, eles trouxeram, na verdade, para o pentecostalismo uma alegria contagiante, uma religiosidade também contagiante, que não estavam presentes no movimento pentecostal histórico, através da música, da dança, dentro dos templos da igreja, além da necessidade do preparo dos candidatos a pastores em seminários. Mas o pós-pentecostalismo, iniciado nos anos 70, principalmente com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus e todas aquelas que vieram a partir dos anos 70, ela trouxe a ênfase em seus cultos, a teologia, a expulsão de demônios e a questão de viver um céu aqui na terra em prosperidade. E agora, junto com o neopentecostalismo, influenciando o pentecostalismo histórico e também a igreja reformada histórica, o negacionismo. Negacionismo histórico e religioso. É sobre isso, gente, que nós vamos falar. Bem-vindos. O que é negacionismo? O negacionismo é a ação de negar ou não reconhecer como verdadeiro um fato ou um conceito que pode ser verificado empírica ou cientificamente, através de experimentos, etc. Eu posso dar aí como exemplo o negacionismo científico, o negacionismo histórico, que é o fato da nossa discussão desta oportunidade. Então, um grupo motivado por alguém influenciado, ele pode assumir uma postura negacionismo de qualquer área das estruturas sociais em que nós vivemos. Ao que tudo parece, tudo começa com os pós-pentecostais e depois com os neopentecostais. Aí, quase toda a igreja evangélica é solapada com o mesmo sentimento de negacionismo, inclusive o improvável.
A igreja reformada também entra nessa. A igreja reformada histórica. De maneira mais honesta possível, analise e pense comigo sem qualquer questão de influência política. Tudo aconteceu no Brasil de 2018, até o momento na sociedade, onde a igreja evangélica teve uma participação ativa e muito forte, muito poderosa nesse processo. Eu já falei também aqui sobre a questão da hipocrisia, busca pelo poder, estratégia da parte da igreja evangélica. E sabe o que é pior? Eu recebo e-mails de algumas pessoas perguntando se eu deixei a fé cristã. Não, eu não deixei. Eu creio que eu estou vivendo o meu melhor momento de maturidade religiosa, porque eu comecei de verdade a enxergar os ensinos daquilo que eu creio de uma forma holística, né? Sem prejudicar o outro, sem interferir, inclusive na minha vida, na minha liberdade e na liberdade do outro. Isso não é novidade, porque assim, a proposta do ensino das Escrituras na igreja evangélica, no passado, era esse. Recuperado por Martim Lutero na Reforma Protestante. Somente as Escrituras. Disse Lutero em seus 5 pilares. Ao dizer isso, ele também queria informar que a Bíblia, né, as Escrituras Sagradas, ela interpreta-se a si mesmo. Não é necessário outros elementos para dar sustentação àquilo que já foi revelado. Eu posso ter outros elementos, para exemplificar, mas não para dar sustentação àquilo que já foi revelado. Não há necessidade. Nesses 2 anos, de 2018 até agora, o movimento evangélico ele esqueceu esses 5 pilares. O que me parece, na sua grande parte, os 5 pilares da Reforma Protestante, que em 31 de outubro deste ano de 2020 completará 503 anos. Alguns líderes evangélicos nem sabem da existência da Reforma Protestante. E o pior, gente, é isso, que alguns não sabem, principalmente dessas igrejas pós-pentecostais e neopentecostais pequenininhas. Sabe? Eles não sabem porque não se prepararam para assumir um cargo de pastor, uma função de pastor. Eu acho assim, que penso que a igreja surgiu com Jesus e continua até hoje com a placa, porque Jesus botou lá essa placa na frente do prédio. Né? Disse o nome dela. Nomes assim, tipo Igreja Pentecostal da Unção e Contra Globo e por aí vai. É só dar uma pesquisadazinha também no Google que você vai ver os nomes mais absurdos. Nós já discutimos aqui no canal, quando eu falei que a igreja evangélica brasileira ela é pulverizada, né? Ela é muito dividida. E essas rupturas se dão por questão de poder, do orgulho, das discussões. Nunca por questões doutrinárias de mudança nos parâmetros de fé. Inclusive nessas igrejas reformadas históricas. No passado não, no passado acontecia e houve algumas rupturas, realmente foram por questões doutrinárias profundas, onde houve discussões teológicas que levou anos. Mas hoje não, é questão de raiva, de um desgosto, de questões mesmo de poder, de dirigir o seu negócio da maneira que a pessoa tem o desejo de fazê-lo. De 2018 para cá, a igreja evangélica, como já falamos aqui, quando nós discutimos a cristofobia, eu vou deixar aqui para você que não assistiu, quiser assistir, o que é cristofobia, ela deu início a um processo iniciado por Edir Macedo, como também reproduzimos aqui o que ele escreveu em seu livro. Eu também vou deixar aqui, para vocês darem uma olhada. E agora, com a forte interlocutora e administradora que está no governo e que muitos não dão crédito, acham que ela é muito boba, chama até de louca, que ela não tem nada de louca nem de boba. A ministra Damares. Ela é a grande arquiteta desse plano. Sabe? A questão do negacionismo, ele sempre existiu, mas muitas das afirmações, elas eram aceitáveis do ponto de vista que não desmantelava as estruturas sociais, ou desvirtuava os indivíduos. Tal como a questão das origens do universo, das origens do homem, isso era ainda aceitável, porque se aceita uma versão religiosa, quem está na igreja não tem problema. É a sociedade que não aceita, ela vive a sua forma de ser, sem haver esse conflito tão forte como há hoje. Mas quando essa ala que nega a sua história, né, e associa-se ao que há de mais violento na sociedade e no comportamento humano, ela se torna um monstro, que não mais quer evangelizar a sociedade, não mais quer reproduzir os ensinos de Jesus. Nega tudo isso.
por mais que andem pregando o amor nos cultos. Ela nega. Essa afirmação é minha, porque existem muitas perguntas que não encontram respostas em alguns líderes, influenciadores, porque eu já tentei muitas vezes, né, já me deram resposta, mas não há algo tão contundente. Nem reformados e nem pentecostais do nosso país nos dão resposta por essa ligação tão profunda com esse tipo de estrutura social. Não respondem, porque o orgulho não deixa esses líderes voltarem atrás. A história não perdoará, gente, aquilo que fizeram com essa sociedade, essa geração que está vivendo agora. Nós estamos só começando. O futuro dessa sociedade é que receberá aquilo que nós plantamos hoje. É isso aí, gente. Até a próxima.